242, guarde esses números em seu coração, 242. Nós estamos numa série de mensagens com o título Recomeçar, e nesta noite eu quero aprender com você na história de Jacó, como podemos recomeçar diante de Deus, diante da vida, você cuja vida já não pulsa, se o seu casamento está falido, se a sua família já é mais um pedacinho do inferno que um pedacinho do céu, se você está trabalhando o dobro, produzindo a metade, ganhando o quarto, você precisa recomeçar. E nesta noite eu quero aprender com você como nós podemos recomeçar diante de Deus. São conselhos sábios, vindo do coração de Deus, para o meu coração e para o seu coração nesta noite. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar em muitos lares nesta noite. Nós recebemos aqui muitas fotos e famílias inteiras reunidas em frente à TV, participando do culto, cultuando a Deus, e o nosso desejo é que este ambiente de adoração, da graça de Deus que nós aqui no templo experimentamos, possa chegar à sua casa, possa chegar ao seu lar, e que a presença de Deus possa fazer nesta noite arder o seu coração, e que a palavra de Deus possa penetrar a sua vida, e que no final desse culto você possa ser uma pessoa renovada pela presença de Deus na sua vida e na sua casa. Nós oramos por isso e cremos nisso. Como está na tela, o nosso texto de hoje está em Gênesis capítulo 32, eu vou ler de 22 em diante, depois eu quero pedir para você manter a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto. Eu quero citar vários outros textos para nós compreendermos a mensagem de Deus para os nossos corações nesta noite. 242, não se esqueçam desses números. Gênesis 32, a partir do verso 22, a palavra diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem, com o homem e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoa-lhe. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. 242. Nesse texto, ou nesse texto em outros que eu quero apontar para você, eu quero apontar para você duas verdades que nós precisamos compreender para recomeçar. 4 lições que aprendemos com Jacó para podermos recomeçar. E 2 resultados que podemos ter aprendendo essas lições com Jacó. Portanto, 2, 4, 2.
2 verdades que precisamos compreender, 4 lições que precisamos aprender e 2 resultados que podemos ter nesta noite diante do Senhor. A primeira verdade que você precisa compreender, se você está com a necessidade de recomeçar, se não pulsa mais vida em você, no seu casamento, na sua família, se você já está perdendo a vontade de viver, sentindo a vontade de viver, indo embora, e já desejando a morte, porque já não existe vida nem em você, nem ao seu redor. A primeira verdade que você precisa aprender para recomeçar é que Deus nos ama incondicionalmente. Se você voltar à palavra, no capítulo 25 de Gênesis, verso 23, você vai ver ali o amor incondicional de Deus por Jacó, desde o seu nascimento. Deus nos ama de maneira incondicional. Não importa se você fez uma quantidade enorme de coisas ruins, por mais que você faça coisas ruins, coisas horríveis, essas coisas ruins e horríveis que você fez e está fazendo ainda, não diminui em nada o amor de Deus por você, porque Deus ama você incondicionalmente. E se você, a partir de agora, disser, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou fazer tudo de bom, por mais que você faça um monte de coisas boas na sua vida, isso não vai aumentar o amor de Deus por você, porque Deus ama você incondicionalmente. Essa é a primeira verdade que você precisa aprender, se deseja recomeçar diante de Deus. Deus me ama incondicionalmente, apesar de tudo que eu fiz, apesar de tudo que eu estou fazendo, e apesar de tudo que eu farei, porque mesmo quando nós recomeçamos, nos entregamos ao Senhor, nós continuamos pecando e fazendo coisas erradas. Apesar de tudo isso, dos seus erros do passado, do presente e do futuro, Deus ama você. Deus não desiste de você. Deus ama você incondicionalmente. Por quê? O amor de Deus não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer. O amor de Deus não depende de você, depende dele. Ele te ama porque ele é Deus. Ele te ama porque ele tomou primeiro essa iniciativa. Em João 3,16, a Bíblia diz, porque ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira verdade que você precisa compreender, se deseja recomeçar, Deus ama você, apesar de todas as coisas horríveis que você faz. Deus ama você de maneira incondicional, com o seu amor incondicional. Isso é bem demonstrado, por exemplo, na história de Jonas. Jonas quis fugir de Deus, estava fazendo tudo errado, estava fazendo o contrário do que Deus estava ordenando. Ele achou um caminho aberto para fugir de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Deus continuou amando Jonas, mesmo que ele estivesse na rebeldia. Deus continuou amando Jonas, e o vento forte que sacudiu aquele barco onde Jonas estava, não foi um vento qualquer, foi o forte vento do amor de Deus, do amor incondicional de Deus, do amor implacável de Deus, do amor vencedor de Deus, do amor incansável de Deus. Deus não se cansou de Jonas, Deus não se cansa de mim, Deus não se cansa de você. Ele ama você incondicionalmente. Nós vemos isso na história da mulher adúltera, aquela mulher que foi arrastada pelas ruas, naquela passagem de vergonha e dor, e foi colocada diante de Jesus, e todas as pessoas entendidas da lei ao redor queriam matá-la a pedradas, mas naquele momento, aquela mulher conheceu o amor incondicional de Jesus. Esta é a primeira verdade. Você deseja recomeçar? Não importa o que você fez, não importa quão vergonhoso foi o que você fez, não importa se você fez coisas horríveis, não importa se você esteve metido no mais profundo lamaçal do pecado, da desonestidade, do crime, não importa se você traficou, se você assassinou, Deus ama você do mesmo jeito, e Deus tem esse amor incondicional, implacável, incansável e vencedor. Você não pode vencer o amor de Deus. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade que eu aprendo aqui é que
Deus se revela a Jacó, mesmo quando Jacó estava no ponto alto da sua rebeldia. Deus se revela a Jacó quando ele está vivendo as mais terríveis aflições, está com medo de tudo que vai acontecer ao seu redor, com a sua rebeldia, na sua angústia. Deus se revela a Jacó. Você pode ver isso também, voltando algumas páginas, no capítulo 28, de 10 a 17, você vai ver que Deus, através de um sonho, ele se revela a Jacó. Jacó era enganador, ele estava rebelde contra Deus, ele havia enganado o seu irmão, havia enganado o seu pai, e para tentar lidar com a sua consciência, ele teve que fugir. Esta era a sua situação de rebeldia, mas mesmo assim, Deus se revela a ele. Não importa o nível de rebeldia que você esteja, Deus pode se revelar, ele quer se revelar a você. Nesta noite, Deus se revela a Jacó, no meio da sua rebeldia e no meio da sua mais profunda angústia. Se você olhar para o capítulo 32, verso 6, 32, 6, você vai ler assim: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram, ele mandou mensageiros para encontrar com Esaú, porque Esaú, o seu irmão que havia sido enganado, estava vindo ao encontro dele, e quando esses mensageiros voltam, eles trazem a seguinte notícia: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. E aí Jacó se apavorou completamente. Eu enganei o meu irmão, eu defraudei o meu irmão, eu ludibriei o meu irmão, e agora ele está vindo até mim com 400 homens. Meu Deus, acabou a minha vida, acabou a minha vida. E o verso 7 revela exatamente isso. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, quando ele sabia, quando ele entendia que o seu irmão, que havia sido tão flagrantemente enganado por ele, estava vindo ao seu encontro. Nesse momento de rebeldia, de medo, de angústia, Deus se revela a Jacó. Ah, sim, Deus se revela a mim, Deus se revela a você, mesmo quando nós estamos vivendo os nossos momentos de rebeldia, mesmo quando nós estamos vivendo, e principalmente quando nós estamos vivendo momentos intensos de medo, de angústia, de aflição e de dor, Ele se revela a nós. Talvez você, assim como Jacó, esteja tendo sobre o barquinho frágil da sua vida soprar forte o vento das aflições. Talvez o profundo oceano das angústias esteja querendo tragar a sua pequena embarcação da vida, e você nesse momento está profundamente angustiado, exatamente no meio da sua angústia profunda, no meio da sua aflição profunda. Deus quer se revelar a você. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu coração. Deus, Ele quer se revelar a você no meio da sua mais profunda angústia. Duas verdades que precisamos aprender sobre o amor incondicional de Deus. E Deus se revela no meio da nossa mais alta rebeldia e no meio da nossa mais profunda angústia. Se você deseja recomeçar, precisa aprender sobre essas duas verdades. 4 lições que aprendemos com Jacó. A primeira delas, nós vamos encontrar lá no livro do profeta Oséias. Ele fala sobre Jacó. Oséias capítulo 11, versos 3, ou melhor, capítulo 12, versos 3 e 4, diz assim: no ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão, como também lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Jacó fez o quê? Ele chorou, ele clamou, ele se derramou diante de Deus e clamou o favor de Deus sobre sua vida. Esta é a primeira lição que precisamos aprender depois de entendermos as duas verdades. Qual é a primeira lição? Eu
preciso olhar para dentro de mim e ver a miséria que existe na minha alma, e ver o meu estado de pobreza espiritual, e ver o quanto enganador eu fui, o quanto eu defraudei pessoas, quanto eu entristeci o coração de Deus, quanto eu entristeci o coração das pessoas que estão ao meu redor, e isso precisa me levar a um choro diante de Deus, a um clamor diante de Deus, rogando o favor de Deus sobre a minha vida, rogando para que Deus não coloque o castigo que eu bem mereço sobre a minha vida, rogando a graça, a misericórdia do Senhor. Esta é a primeira lição que precisamos aprender. Precisamos rogar a bênção de Deus, rogar o favor de Deus em choro, em pranto da nossa alma. Lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus diz que aquele que chora será consolado, aquele que chora por entender a sua pobreza espiritual, por entender que não pode perdoar os seus próprios pecados, por entender que existe dentro de si uma doença mortífera pior que o câncer, que está corroendo a sua vida, os seus relacionamentos, o conduzindo diretamente para o inferno, para a sua autodestruição. E quando você percebe isso e vê que não tem nenhuma solução ao seu redor, você chora diante daquele único que pode resolver o seu problema. Você chora diante do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando você chora, reconhecendo a sua situação de miserável pecador, aí o Espírito Santo de Deus se apresenta a você, e Ele apresenta Jesus Cristo a você, como o único que pode salvar você dessa situação. E aí você é verdadeiramente consolado pelo Espírito Santo de Deus. Dizendo de outra forma, para você receber o grande consolo de Deus, para você sentir verdadeira paz e felicidade na sua alma, na sua família, em tudo ao seu redor, primeiro você precisa se sentir verdadeiramente entristecido por sua situação de pecado e clamar diante de Deus. Jacó clamou, Jacó chorou, pedindo o favor de Deus. Primeira lição. Segunda lição que aprendemos, Jacó faz uma confissão. Jacó faz uma confissão, verso 27, quando o anjo do Senhor, pergunta qual é o seu nome, e ele diz, Jacó. Jacó, respondeu ele. De acordo com muitos estudiosos, quando Jacó fala o seu nome, ele está simplesmente fazendo uma confissão. Ele não está dizendo apenas o seu nome. O diálogo seria mais ou menos assim, o anjo do Senhor pergunta, quem é você? E ele diz, eu sou um enganador, eu sou aquele que enganou o meu irmão, que defraudou o meu pai, e eu preciso do favor de Deus. Na verdade, quando ele diz o seu nome, ele está dizendo quem ele é, porque Jacó exalava, a personalidade de Jacó exalava o significado do seu nome, o significado do seu nome, enganador. E ali ele estava fazendo uma confissão diante de Deus. A segunda lição que precisamos aprender: primeiro, clamar diante de Deus, chorar pelo favor de Deus. Segundo, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos com a nossa boca, você não pode mais esconder as sujeiras da sua vida debaixo do tapete. Você precisa dar nome às coisas e fazer isso diante de Deus. Senhor, eu sou enganador. Senhor, eu sou desonesto. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Senhor, traga sobre a minha vida o meu favor. Você precisa fazer uma oração de confissão a Deus. Esta é a segunda lição que aprendemos. E a terceira lição que aprendemos é a lição da persistência de Jacó. Se você olhar para a Bíblia, se você olhar para a palavra, o verso 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir até que me abençoes. Não te deixarei ir até que me abençoes. Essa é a terceira lição, então, que aprendemos, a lição da persistência. A lição da persistência. Quantas pessoas começam as suas vidas com Deus, mas não continuam, não avançam? Quantas pessoas
tem a grande revelação da graça, do amor, da misericórdia. Deus coloca na sua frente o que Ele pode fazer. Deus age de maneira poderosa, mostrando o seu poder. Mas essas pessoas não persistem em seguir a Deus, não persistem em obedecer a Deus, não persistem em receber a bênção mais preciosa de Deus, que é a própria presença de Deus de maneira contínua. Eu costumo dizer que os grandes benefícios na vida nós alcançamos através da continuidade. Através da continuidade. Quando você começa um projeto bom, e logo você cansa, e você abandona aquele projeto, e você começa outro que você acha que é bom, e logo você se cansa, e abandona o outro projeto, e você começa um outro, e abandona, você não vai ter nenhum benefício nesse estilo de vida. Agora, quando você entende que um projeto é muito bom, você traça um projeto, você arquiteta um projeto baseado nas instruções de Deus, no centro da vontade de Deus, com a orientação do Senhor, e você persiste naquele projeto, e você persiste, as grandes bênçãos nós recebemos na continuidade. Aqueles que começam e desistem, não são abençoados, são frustrados. As maiores bênçãos da vida, e principalmente diante de Deus, na nossa caminhada com Deus, nós conseguimos na continuidade. Quantas esposas oraram por 20 anos pela conversão dos seus maridos? Não desistiram. Quantos pais oraram por 20 anos pela conversão dos seus filhos? Não desistiram. E por não desistirem, eles viram a glória de Deus. Eles viram a ação poderosa de Deus. Eles viram a mão de Deus agir de uma forma extraordinária. Esta é a terceira lição que aprendemos, a lição da persistência. Se você está dando os seus primeiros passos com Deus, ou se você deseja dar os seus primeiros passos com Deus, entenda, você vai precisar ser persistente, porque o diabo vai fazer com que você olhe para o lado, olhe para o outro lado, que você desista, que você acha defeito no seu pastor, que você acha defeito na sua igreja, que você encontre erros na Bíblia, vai fazer de tudo para que você não persista. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você persistir, você vai receber a coroa da vida, conforme diz o Senhor. Não desista da sua caminhada com Deus. Terceira lição, a lição da persistência. E a quarta lição que eu aprendo com você, para depois irmos para os dois resultados, é que esse seu encontro com Jesus, o encontro que Jacó teve com Deus, foi um encontro que marcou a sua vida. Olha só, verso 25 do capítulo 32, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa. E aí Jacó ficou meio que manco. E se você olhar para o verso 31 do capítulo 32, diz assim: ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da sua coxa. Foi marcado pelo seu encontro com Deus. Quarta lição que eu quero que você aprenda comigo é que o seu encontro com Jesus deve trazer marcas. O apóstolo Paulo diz: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. O seu encontro com Jesus Cristo precisa trazer marcas no seu caráter, no seu comportamento, na sua forma de vestir, na sua forma de pensar, na sua forma de falar. O seu encontro com Jesus não pode ser um encontro com qualquer outra pessoa. Você está se encontrando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador e Governador de tudo que existe, de todo o universo. Esse encontro precisa marcar a sua vida, marcar de maneira extraordinária, e você precisa levar no seu caráter, por toda a sua vida, as marcas desse encontro com o Senhor Jesus. E essas marcas você não vai conseguir se você apenas aderir a um movimento chamado cristianismo ou evangelho, se você apenas frequentar uma igreja, se você apenas admirar o evangelho ou admirar algum pastor ou algumas canções que se cantam no meio evangélico. Essas marcas não vão aparecer na sua vida. Essas marcas vão aparecer só quando você se encontrar verdadeiramente com o Senhor Jesus. E eu digo para você que
infelizmente, quanto mais a igreja chamada evangélica cresce no Brasil, mais aumentam os escândalos, mais aumenta o roubo, mais aumenta a desonestidade, mais aumenta a corrupção e tudo que é ruim, porque as pessoas estão apenas aderindo a um movimento evangélico, elas não estão tendo um encontro verdadeiro com Jesus, porque quando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente se encontra com Jesus, essa pessoa, a partir desse encontro, leva marcas no seu caráter pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Nós precisamos aprender com Jacó e desejar do fundo do nosso coração um encontro que marque o nosso caráter, que marque a nossa personalidade, que marque o nosso casamento, que marque a nossa família, que marque a nossa dinheiro, a maneira do marido tratar a esposa, a maneira da esposa tratar o marido, a maneira dos pais tratarem os filhos, a maneira que nos relacionamos com o dinheiro, a maneira que nos relacionamos com o sexo oposto, a maneira que nos relacionamos com a profissão, com o mundo. Nós precisamos trazer na nossa alma, no nosso corpo, mente, caráter, personalidade, as marcas do nosso encontro com Jesus. Essa é a quarta lição. E os dois resultados que você pode ter. Lembre-se, 2, 4, 2. Os dois resultados que você pode ter. Extraordinários resultados você pode ter. Verso 28 do capítulo 32, primeiro resultado. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. O comportamento, o caráter de Jacó era o reflexo do seu nome. O reflexo do seu nome, enganador, desonesto, sem honra. Esse era Jacó. E depois que ele se encontrou com Deus, o nome dele foi trocado para Israel, que significa honroso, honesto, obediente e dependente de Deus. Era esse o significado do nome Israel. Então Deus nesse encontro trocou o nome, trocou o caráter, mexeu na personalidade, mexeu nos comportamentos de Jacó. Exatamente esse é o resultado que nós temos quando nós nos encontramos com o Senhor. Nós nos tornamos novas criaturas. O Senhor Jesus muda a nossa história. O Senhor Jesus muda a nossa realidade. Nós passamos a viver tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sim, você pode ter esse resultado na sua vida. Talvez você tenha tido um passado de vergonha, de dor, de desonestidade, de engano, de traição, de tudo que existe de ruim. Esse foi você até agora. Mas se você nesta noite disser, eu quero me encontrar com o Senhor Jesus, assim como Jacó se encontrou com o Senhor, eu quero trazer marcas no meu caráter, na minha personalidade, no meu comportamento. Eu quero que Jesus troque, intervenha na minha história. Eu quero que Jesus toque a minha vida. Eu quero mudar completamente. Eu quero mudar de nome. Se você nesta noite desejar se encontrar com Jesus, assim como Jacó se encontrou com Deus, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o seu passado, perdoando todos os seus pecados. Ele vai mudar o seu presente, te dando vida em abundância. Tempos de refrigério virão sobre a sua vida aqui e agora. E Ele vai mudar o seu futuro, conduzindo você para o céu, para morar com Ele por toda a eternidade. Ele pode mudar a sua história de desonesto para honesto, de traidor para fiel, de preguiçoso para trabalhador. Ele pode mudar a sua história de um homem e de uma mulher sem honra para um homem e uma mulher honrosa. Jacó significava enganador e Israel significava homem de honra, fiel e obediente a Deus. Deus pode mudar a sua história. Ele tem poder para isso. Quando você coloca diante de Deus a sua vida pela fé, Ele pode tocar a sua história, Ele pode mudar a sua história, Ele pode trazer novas perspectivas para você, Ele pode mudar o seu caráter, o seu comportamento, Ele pode mudar a sua vida. Esse é o primeiro resultado que você pode ter nessa noite. E o segundo resultado, nós podemos enxergar aqui no capítulo 33, verso 4,
Lembre-se que Jacó estava com medo e angustiado por causa do encontro com o seu irmão. O seu irmão vinha com 400 homens, ele estava apavorado porque ele havia enganado o seu irmão, mas agora ele não era mais um enganador, ele era um honesto e honrado. E aí, o segundo resultado que Jacó tem dessa experiência de recomeço, diz assim, capítulo 33, verso 4, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. Se você correr lá para o verso 10, mas Jacó insistiu a respeito dos presentes que havia dado. Não te agradaste de mim, aceite esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste bem. Verso 12, então disse Saul, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Aí nós vemos o segundo resultado na vida de Jacó, nesse recomeço. Ele viveu um tempo de paz e de harmonia com o seu irmão. Você está precisando de paz, você está precisando de harmonia ao seu redor, você pode ter esse resultado da parte de Deus nesta noite, você pode ser transformado, a sua realidade pode ser transformada pelo poder sobrenatural do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Basta que você esteja disposto nesta noite a compreender duas verdades: Deus te ama incondicionalmente, não importa o que você faça, Deus não deixa de te amar. O amor de Deus, ele é incansável, ele é vencedor. Você não vai poder resistir ao amor de Deus. Se você entender a segunda verdade, Deus quer se revelar a você, mesmo no meio da sua rebeldia, no meio do seu medo e da sua angústia. Se os ventos da aflição sopram sobre a sua vida, se o oceano da angústia quer tragar você, nesta hora, Deus quer se revelar a você. Você precisa entender essas duas verdades. Você precisa entender as 4 lições que Jacó nos ensina nesta noite. Ele chora, ele clama pelo favor de Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele persiste em receber a bênção de Deus, e ele teve um encontro com Deus que marcou a sua vida. Essas 4 lições você precisa aprender para recomeçar, e entendendo as duas verdades, compreendendo e desejando praticar e aprender as 4 lições, você pode ter os 2 resultados na sua vida. Você pode ter a sua história mudada nesta noite. Você pode ter o seu nome trocado de desonrado para honroso, de enganador desonesto para homem fiel e obediente a Deus. Você pode viver tempos de paz e tempos de harmonia na sua vida pelo seu encontro com o Senhor nesta noite. Você gostaria de recomeçar com as instruções que hoje aprendemos com a história de Jacó? Você gostaria de chorar diante de Deus por sua situação de afastamento de Deus? Você deseja do profundo do seu coração? Você que é frequentador de igreja, você que acompanha pastores pela internet, ouve louvor, mas você nunca teve um encontro com Jesus. Hoje você deseja ter um encontro e sair com seu caráter marcado, com seu comportamento transformado pelo poder do Senhor. Se você desejar isso, sinceramente diante de Deus, sinceramente clamar a Deus, confessando os seus pecados a Deus, Ele vai mudar a sua história. No lugar de medo e angústia, Ele vai colocar paz e harmonia. Foi o que aconteceu na vida de Jacó. Deus não desistiu de Jacó, Deus não desistiu de Jonas, Deus não desistiu de Paulo, Deus não desistiu daquela mulher adúltera, Deus não desistiu de mim, Ele não vai desistir de você. O amor de Deus é implacável, é incansável, é vencedor. Você não vai conseguir resistir ao amor de Deus. Entregue-se a Ele e Ele vai mudar a sua história. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo
teu nome é eterno e todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, e todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome, mesmo sendo bom, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome, e todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, e todo ser confessará: louvado seja o teu nome, o teu santo nome, e todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará: louvado seja o teu